Graça e paz, igreja, boa noite. Amém. Sejam bem-vindos. Continuar aqui orando mais um pouquinho. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, Senhor, porque o Senhor tem nos ajudado e nos fortalecido nesse tempo. Senhor, que o Senhor continue falando aos nossos corações, Senhor. Pai, sabemos que o Teu Espírito Santo está aqui presente, Senhor, nos ajudando, Senhor, a entender a Tua palavra, a entender a Tua mensagem, Senhor. Paizinho Santo, vai visitando cada família nessa noite, vai visitando, Senhor, todos os nossos projetos, Pai. Sabemos que o Senhor é o nosso amor, o Senhor nos amou primeiro, Pai. E por isso, Pai, nós estamos aqui reunidos em Teu nome para declarar o nosso amor a Ti. Assim, Senhor, nós te pedimos, fica conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Abra a sua Bíblia em João capítulo 6. O amor de Jesus por nós. Jesus é o pão da vida, né? Nesse tempo agora que nós temos visto e ouvido muita coisa que até nos assusta, nós vamos entender aqui nessa passagem que nos tempos de Jesus, muitos, eles não creram na palavra de Jesus. E hoje também não é diferente. Há muitas pessoas que não dão valor a esse alerta de Jesus. Dentro da igreja mesmo, há muitas pessoas distraídas. E lá fora, há pessoas indo um caminho de morte sem nenhum entendimento. E nós vamos ver aqui Jesus, né, no capítulo 6, eu vou ler de 1 a 4, Jesus está pregando, mas eu vou pedir para você deixar aí em João capítulo 6, que nós vamos passear nela, tá? João capítulo 6, versículo 1. Depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. 3. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Aqui para a gente comentar um pouquinho só, aqui já estava perto da Páscoa, como foi lido aqui. Jesus, ele está aqui atravessando o mar da Galileia, que também é conhecida como o lago de Genezaré. E esse lago também era conhecido como o mar de Tiberíades, né? Então, às vezes a gente imagina vários mares, mas aqui ele está falando de um que tinha vários nomes. De um lado era Genezaré e do outro era Tiberíades. Mais ou menos aqui eu pesquisei, 21 quilômetros de comprimento, 13 de largura, 50 metros de profundidade. Esse mar era de água doce. Todas as vezes que a gente pensa em mar, a gente pensa em água salgada, mas era água doce, né? E Jesus, ele está ali, ele acabou de fazer a multiplicação dos pães e dos peixes, e agora aquela multidão, ela quer abraçar Jesus como rei, e Jesus percebe o que está no coração dos homens, e Jesus vai fugir. Vamos ler aqui agora no versículo 14, no mesmo João, só que no 14. Quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram: este é o verdadeiro profeta que devia vir ao mundo. Jesus ficou sabendo que estava para vir com a intenção de fazer o rei à força. Então ele retirou outra vez sozinho para o monte. A cada milagre, Jesus ele se afastava para orar. Era natural. Mas quando ele soube que as pessoas queriam tomar ele à força, porque ele havia alimentado mais de 5.000 homens. Naquela época
era contada somente os homens. Mas se os homens estivessem com as suas esposas, dobraria para 10.000. Se tivesse com os filhos, para 20.000. Então era muita gente sendo alimentada, e aquele povo, ele estava interessado naquele Jesus que dava de comer eles. Eles não estavam entendendo a mensagem que Jesus estava trazendo. E aqui, nesse versículo 14 e 15, Jesus, ele retira sozinho. Agora eu vou ler do 16 ao 20, para a gente continuar o comentário. Versículo 16. Ao final do dia, os discípulos de Jesus desceram para o mar. Entrando no barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Versículo 18. E o mar começava a ficar agitado, porque soprava um vento forte. Os discípulos já tinham navegado uns 5 a 6 quilômetros, quando viram Jesus andando sobre o mar, aproximando-se do barco, e eles ficaram com medo. Mas Jesus disse: sou eu, não temas. Veja bem, Jesus, ele retira sozinho para orar. Esses homens, eles vão à frente, imaginando que Jesus pegaria um outro barco. E no final da tarde, aí, Jesus, ele acompanha, vai até onde estão esses homens. Jesus andando sobre as águas, aleluia. Eu quero imaginar que o Pedro, quando ele vê Jesus, e ele era o mais impetuoso, né? Então, quando ele vê Jesus, ele reconhece pela voz, porque era noite, estava escuro, no meio do mar, não tem luz. E Jesus fala: não temas, sou eu. E o Pedro ali já fala: Senhor, então manda que eu vou até você. E Pedro, o Senhor fala: venha. E ele vai e pisa naquela água, e ele começa a caminhar sobre as águas, como Jesus. Imagina a profundidade daquele lago, daquele mar, era mais ou menos de 50 metros de profundidade, acho que mais ou menos uns 16 andares de um apartamento. Ele está andando sobre essas águas. E enquanto ele está olhando Jesus, ele está caminhando, mas ele vê o vento, ele vê o movimento das águas, e ele deixa de focar Jesus e começa a afundar. Aqui nós vamos pegar uma grande lição. Muitas vezes, na hora da ventania na nossa vida, na hora da dificuldade da nossa vida, nós tiramos o foco de Jesus e olhamos os problemas. É a hora que nós perdemos o foco e corremos o grande risco de perder a batalha também. Pedro, ele poderia ter chegado até Jesus e voltado caminhando, mas ele afunda, porque ele perde o foco. E ele grita: Senhor, salva-me. E o Senhor estende a mão e o puxa. E ele entra no barco, e ali eles atravessam o barco. E Jesus, ele vai contar a mesma história que ele acaba de pregar ali para aquelas pessoas, e ele vai agora pregar do outro lado. Porque a palavra fala que eles atravessaram o mar. Eles foram para outra cidade pregar o evangelho. E é interessante que nesse lago eles têm várias experiências do medo, da escuridão, da ventania, mas eles não perderam o foco. O foco era chegar do outro lado. Às vezes, amados, a gente também tira os olhos do Senhor e a gente se perde no propósito. Nós precisamos estar focados em Deus e chamá-lo. Senhor, vem comigo nessa empreitada, vem comigo nesse projeto, vem comigo, Senhor, não solta a minha mão, em tudo, porque quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós dizemos: Senhor, minha vida é sua, se a minha vida é dele, ele vai decidir por mim qual é o melhor caminho, ele vai apontar para mim o melhor caminho, amém? E aqui nós vamos entendendo que aquela multidão que estava vendo Jesus partir, o que eles fazem? Eles vão atrás de Jesus. Mas eles queriam ver mais milagres, eles queriam ver mais pão multiplicando, eles
queriam ver cura, mas eles estavam olhando para as coisas naturais. Jesus estava falando das coisas espirituais. Muitas vezes nós recebemos a palavra, mas nós trazemos só para o físico, nós não entendemos o que Jesus quer falar para nós espiritualmente. Vamos continuar a leitura aí em João capítulo 6. Agora eu vou do 24 até o 27. João, eu estou com Mateus na cabeça. João 6, a partir do 24. Quando aquela multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram nos barcos e partiram para Cafarnaum à procura de Jesus. E tendo-o encontrado do outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando o Senhor chegou aqui? Imagina Jesus falando: eu vim caminhando. Né? 26, Jesus responde: em verdade vos digo, que vocês estão me procurando porque viram sinais, mas porque... eu comi ou não? Em verdade lhes digo que vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Trabalhem não pela comida para que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a você, porque Deus, o Pai, confirmou com o seu selo. O que Jesus está dizendo aqui? Olha, vocês ainda não entenderam a mensagem. O que eu tenho para vocês é muito mais do que pão e peixe. É isso que Jesus está dizendo para eles aqui. Olha, vocês podem trabalhar para vocês comer o seu arroz, seu feijão, seu peixe, seu pão. Para isso você pode trabalhar. E Jesus está deixando um alerta aqui: olha, vocês precisam entender das coisas espirituais. Jesus está dizendo para eles assim: olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O Senhor está dizendo: olha, não é por causa do pão, a minha promessa é maior, eu sou o pão da vida, Jesus está dizendo. Sabe, amados, ele diz assim: olha, vocês saíram do paraíso pelo pecado e nunca mais encontraram o caminho de volta. Aí Jesus está dizendo: eu sou o caminho, só por mim vocês chegarão de volta. É isso que Jesus está tentando ensinar para esse povo. Eu estou falando do retorno para o Pai, eu estou falando sobre a origem de vocês. Mas o povo só estava olhando fenômenos. O povo só estava olhando o que podia receber, o que podia comer, qual que era a vantagem que teria. Jesus, mais uma vez, ele vai ensinando sobre o caminho, sobre a vida. E é interessante que o homem, desde que foi expulso do jardim, ele procura o caminho de volta para o Pai, mas ele não queria pagar o preço. Ele achava que era fácil. Quem disse que a gente renunciar ao nosso domingo para estar aqui é fácil? Não. Quem disse que, ainda bem que agora é feriado, mas quem disse que quem está aqui no dia de domingo e segunda tem que acordar 4 da manhã para sair? É fácil? Claro que não é. E o Senhor vai dizer o quê? O reino do céu é ganho pelo esforço. Esforça-te, permanece no Senhor. Jesus está aqui chamando o povo, dizendo: olha, eu sou o caminho, eu sou o pão da vida. E vocês querem pão que vocês podem trabalhar e comprar. Vocês precisam começar a entender melhor as coisas. Há caminhos, amados, que nós vamos trilhar sozinhos, no nosso quarto, na nossa renúncia, no nosso dia a dia, para caminhar com o Senhor. Às vezes as pessoas que estão do nosso lado não vão entender.
Mas Jesus diz: eu sou o caminho. E hoje nós vamos sair daqui entendendo essa passagem. Olha, no versículo 27 ele diz: trabalhem pela vida eterna. O reino do céu é ganho pelo esforço. Então, não desista. Sabe? Luta contra a sua própria carne. Porque não é só de pão que você vai viver. Eu tenho coisa melhor para te entregar. Aleluia, glória a Deus. Versículo 28 e 29. Vamos lá continuar a leitura. Então lhe perguntaram: que faremos para realizar as obras de Deus? Quer dizer, eles queriam: ah, tá, Jesus, você está falando que nós temos que fazer alguma coisa. Então, o que nós vamos fazer? Jesus responde, 29. A obra de Deus é esta: que vocês creiam naquele que Ele enviou. Era só crer em Jesus. Era só obedecer. Não era nenhum esforço crer e obedecer. Até mesmo porque eles estavam vendo o que Jesus estava fazendo. Eles viram sinais. Eles queriam o céu. Achavam que tinha uma forma fácil, uma forma mágica, né? Jesus responde: creia em mim. Mas aquele povo era tão descrente. Aquele povo era terrível. Que sinal o Senhor tem para nós? Que sinal? Os nossos pais comeram maná no deserto. Aqui eles vão continuar, né? Vamos ver aqui no versículo 32. Jesus vai responder: em verdade te digo, que se não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês, quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é o meu Pai, porque o pão de Deus é o que desce do céu e deu vida ao mundo. Ele estava falando dele mesmo. Ele desceu do céu. Ele veio trazer a vida ao mundo. Ele veio dizer: olha, vocês estavam mortos em seus pecados, mas hoje eu estou aqui para dar vida e a vida eterna. Aleluia. Então aqui eles vão dizer aí para Jesus: olha, mas qual que é o seu sinal? Eles tinham visto milagres, eles tinham visto multiplicação de pães, eles tinham visto o cego enxergar, coxo andar, e eles estão perguntando qual o sinal. O povo estava fugindo da escravidão do deserto. Quando eles falam assim, o povo fala para Jesus: olha, nosso pai Abraão, Moisés, quando nós estávamos no deserto, comeram o pão do céu, comeram maná. Só que o maná era para aquele tempo do deserto. O povo tinha acabado de sair da escravidão. Eles estavam andando num lugar que não tinha alimento. Não tinha, então caía-se. Eles estavam morando num lugar de areia. Então caía-se o maná, o pão do céu todos os dias. Mas no dia que eles chegaram em Canaã, aonde Josué manda os espias ver a cidade e dizem: olha, lá tem frutos gigantes. Aquele povo começa a alimentar dos frutos e o maná parou. O maná foi para aquele tempo. E eles estão perguntando: Jesus, nosso pai Abraão, Moisés, eles nos deram de comer. Eles tinham acabado de comer pão e peixe. A partir de uma pequena porção, alimentou-se 5.000. E eles ainda duvidavam. E não é difícil hoje, amados. As pessoas também querem as bênçãos de Deus, querem as bênçãos de Jesus, mas não querem esforçar, não querem renunciar. Bem-aventurados os que não viram, mas creram. Somos nós. Nós não vimos Jesus. Nós não vimos as maravilhas de Jesus. Mas nós vimos, nós cremos. Nós cremos na palavra e Jesus diz: bem-aventurado é você que não viu, mas creu. O seu galardão é maior do que aquele povo que viu todos os milagres. Jesus sabe a nossa luta, Jesus conhece a nossa guerra interna. E Jesus vai responder para aqueles homens, lá no versículo 32 e 33, continuando a leitura: em verdade vos digo que não foi Moisés quem deu o pão do céu. Perdão, essa parte aqui eu já li. 35.
Jesus vai dizer: eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já disse que vocês não creram, embora estejam me vendo. Eles estavam olhando para o próprio Deus encarnado, mas não acreditavam. O povo de dura serviço. Jesus, ele continua aqui dizendo: olha, eu sou o pão vivo que desceu do céu, sou eu que estou falando com vocês, o pão vivo que desce do céu dá vida ao mundo inteiro. Mas o mundo não o recebeu. Muitos hoje ainda não receberam e não entenderam. Existe uma promessa para aqueles que creem. Nós cantamos hoje. Existe um lugar. Existe uma rua que é de ouro, enquanto o homem é que batalha e mata por ouro. Ele diz: olha, lá as ruas são como ouro. Os muros são como pedra de jaspe. Aleluia, glória a Deus. Então, ele está dizendo: olha, o que vocês lutam aqui não é nada. O que eu tenho para vocês é melhor, é maior. Aleluia. Jesus está voltando, amados. E nós precisamos entender que o nosso coração precisa ansiar por essa volta de Jesus. Porque esse mundo aqui, quando a gente olha lá fora, principalmente por esses dias da tristeza, as notícias que temos recebido são terríveis. Violência, morte, agora canibalismo, que já estava acontecendo há muitos anos. Mas chega agora: até onde o homem vai descer mais? Até onde nós vamos olhar essas coisas e nós não vamos ficar impactados e dizer: Senhor, eu quero voltar para o céu. Eu não quero mais ficar aqui, Senhor. Eu quero ir para esse lugar que tem paz, que não tem dor, que não tem morte. É para lá que eu quero ir. Mas para isso, o Senhor está nos ensinando aqui. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus, ele é o livre acesso. Quando Jesus ele foi crucificado, o véu se rasgou. Não precisa mais de nenhum intercessor, a não ser você chegar diante do próprio Jesus e dizer: Senhor, eu quero te servir, eu quero conhecer o Pai. E Jesus mostra o Pai para aqueles que querem. Jesus não vai obrigar ninguém a segui-lo. Jesus não vai obrigar ninguém a acompanhá-lo. Mas ele está aqui dizendo: olha, eu sou o caminho, você quer vir, vem. Ele não vai obrigar ninguém. E assim também somos nós. Mesmo sabendo que Jesus é o mesmo, nós às vezes não entendemos esse sacrifício. O sacrifício dele na cruz foi por nós. E às vezes, no meio da nossa luta, nós até duvidamos. Parece que a gente fica meio que desanimado, achando que Deus não é poderoso. Aqueles homens daquele tempo, eles ouviram Jesus, ouviram o próprio Jesus, mas não entenderam, não obedeceram. Aquela multidão, ela continuava querendo só me dá. Eu quero pão, eu quero peixe. Jesus faz milagres, Jesus me cura. Mas Jesus está dizendo: olha, tem algo melhor e maior do que isso aqui. Vocês saíram do Pai e vocês têm que voltar para o Pai. Só que essa volta para o Pai, ela tem que ser livre. De livre e espontânea vontade. Aleluia. Jesus fala aqui sobre a missão dele no versículo 37 a 40. Mas os próprios judeus começaram a murmurar e a questionar o que Jesus estava falando. Vamos ler aqui do 37, eu vou ler até o 42 para a gente entender. 37 ao 42. Todo aquele que meu Pai dá, esse virá a mim. E o que vem de mim, de modo algum lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que eu não perca nenhum
de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Ainda que você morra em Cristo, você será ressuscitado no último dia. Aqui tem uma palavra, uma promessa. E de fato, a vontade do meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Então os judeus começaram a murmurar contra ele, porque tinha dito: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: este não é Jesus, o filho de José? Por acaso não conhecemos o pai e a mãe dele? Como é que ele diz: desci do céu? Jesus respondeu: não fiquem murmurando entre vocês. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não me trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Entenda, foi Jesus que trouxe você aqui. O próprio Deus trouxe você aqui, para que você ouvisse essa palavra. Continuando, 45. Está escrito nos profetas. Perdão. Perdi. 45. Obrigada, João. Está escrito nos profetas, e todos serão ensinados por Deus. Aleluia. Portanto, todo aquele que ouviu e aprendeu do Pai, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus, que já viu o Pai. Aleluia. Veja bem, ele está dizendo que vocês serão ensinados pelo próprio Pai. Jesus está falando aqui sobre o ministério dele. Jesus está ensinando o povo. E ele também está dizendo que o verdadeiro discípulo é aquele que ouve a palavra e aprende, põe em prática. Eu sou crente. Amém. Está pondo em prática? Eu sou cristão, sirvo Jesus. Amém. Está pondo em prática? Não tem como nós sermos meia boca. A própria palavra diz: seja sua palavra se ensina ou não, que passa disso vem do maligno. Quem crê em mim tem a vida eterna. Versículo 47, versículo 48, eu sou o pão da vida. Versículo 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu, para que todo aquele que dele comer viverá eternamente. E o pão que darei pela minha vida, pela vida do mundo, é a minha carne. Aleluia. Jesus estava dizendo, o meu corpo, ele está falando sobre o sacrifício dele que seria na cruz. Ele ia entregar o próprio corpo, a própria carne para nos salvar. Mas aqueles homens estavam entendendo de coisas naturais e não espirituais. Eles estavam achando que Jesus estava falando de canibalismo. Jesus estava falando algo extraordinário. Jesus estava falando: olha, eu vim para resgatar vocês. Eu vim para pagar até a última gota com meu sangue pela vida de vocês. É isso que Jesus está dizendo aqui. Eu sou o pão. Aquele que não comer da minha carne, quer dizer, aquele que não entendeu o meu ensinamento, aquele que não entendeu o que eu estou ensinando e não vivenciar, esse não encontrará o caminho do Pai. Aleluia. Jesus usa a multiplicação dos pães para falar com aquele povo que ele tinha algo melhor, que era salvação. Jesus está falando: se você comer e beber das minhas palavras, vocês terão a vida eterna. Se vocês praticarem o que eu tenho dito, vocês não morrerão. Ele estava achando o quê? Que não ia morrer fisicamente. Mas Jesus está dizendo assim: olha, ainda que você morra, no último dia eu vou te ressuscitar. É isso que Jesus está dizendo aqui. Jesus estava falando que em breve ia acontecer. O que ia acontecer com ele depois da Páscoa? Ele ia ser entregue por nós, para nos salvar. Senão nós estaríamos condenados ao inferno por causa dos nossos pecados. Jesus estava falando que em breve ia acontecer.
ele entregaria a própria vida para nos salvar. Por isso que ele diz: quem tem sede, venha e beba. Beba do que ele tem entregue para cada um de vocês. Aproveita, não perca nem um segundo da sua vida preocupando com coisas além. O próprio Jesus diz: olha, a comida e a bebida vocês podem trabalhar e conseguir, mas se esforcem para comer deste pão que eu estou entregando, desse mistério que é a salvação. A palavra é o nosso alimento. Esse tempo atrás eu atendi uma jovem que ela disse para mim assim: pastor, eu estou tão desanimada, eu estou tão fraquinha. Aí eu perguntei: filha, você está orando? Mais ou menos. Você está lendo a Bíblia? Mais ou menos. Como que meu espírito, a minha alma vai estar fortalecida se eu não estou lendo, eu não estou orando, eu não estou buscando? Jesus está dizendo: olha, eu sou o pão da vida. Ele está dizendo: olha, coma isso aqui, beba isso aqui, porque é isso aqui que vai te fortalecer. Aleluia. Não existe outro caminho, aleluia, glória a Deus. Quem de nós não ficou enfraquecido, abalado com uma notícia ruim, com uma notícia triste, com uma perda de emprego? Todos nós, mas nós temos vida em Cristo. Quantos milionários morrem e fica o dinheiro aí? A família briga por causa da herança, mas como é que esse homem milionário foi encontrado diante de Deus? Porque um dia nós vamos prestar conta a ele. João capítulo 1, não precisa ler não, João capítulo 1, versículo 29, João Batista declara: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É Jesus, é o único. Não tem outro caminho. E bem antes de Jesus vir, já tinha uma promessa que está lá em Isaías. Se você quiser abrir Isaías 53, está do versículo 6 até o versículo 8. Isaías 53, 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava do seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade por todos nós. Antes de Jesus, todos estavam como ovelhas sem pastor. 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante de Deus, de seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado. E sua linhagem, quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes e foi ferido por causa da transgressão do seu povo. Essa mensagem de Isaías, ela acontece muitos anos antes de Jesus vir. Já existia uma promessa, aquele povo sabia dessa promessa, mas após todo aquele questionamento, eles ainda não tinham entendido. E a partir daquele momento que Jesus diz: olha, eu sou o pão, eu vou dar a vida, comam da minha carne, ele está dizendo: olha, aprendam dos meus ensinamentos. Mas muitos escandalizaram, e a palavra diz que já não andavam mais com ele. Muitas pessoas abandonaram Jesus, abandonaram a salvação, porque não entenderam. Amados, muitas vezes também nós somos assim. Eu quero deixar aqui um comentário, um alerta, que há pessoas que, mesmo conhecendo a palavra de Deus, mesmo conhecendo Jesus, o abandona quando as coisas apertam. Eu tive notícia de algumas pessoas que já eram cristãs e depois, na hora da dificuldade, as amigas da escola, da faculdade, do trabalho falaram: olha, eu sei um lugar que pode resolver o seu problema. Pessoas que conheceram o Senhor, mas o abandonaram. Sabe, aqueles amigos
Ah, eu sei onde tem uma consulta, você vai lá, consulta, eles vão fazer tudo certinho. Você vai falar com algumas entidades. Não conheceram a Jesus. Não entenderam que Ele pode mudar toda a história. Muitas vezes o que Deus tira de você é livramento. Mas a pessoa quer, porque quer, então vai lá naqueles lugares de consulta a entidades. E acaba se afundando cada vez mais. Lá em Salmo diz que um abismo chama outro abismo cada vez mais profundo. E aqui muitas pessoas abandonaram a Jesus, porque a palavra dele era dura. E hoje também, eu ouvi da própria boca: pastora, eu estou gostando de certa religião onde eu vou e falo diretamente com as entidades. Eu falei: pois é, filha, mas eu vou te falar que você vai para o inferno. Se você não se arrepender e voltar para o caminho do Senhor, para de brincar com o diabo, porque ele não brinca de ser diabo. Quantas pessoas estão abandonando Jesus por causa da dificuldade? Mas eu quero dizer que você que permanecer firme, fiel até o fim, existe uma promessa para você. Aleluia. Muitos não tinham entendido. Muitos não tinham entendido o que Jesus está oferecendo e o que Jesus oferece para nós até hoje. Eu vou falar para você, não é fácil. Lá em Mateus capítulo 4, quando Jesus está na tentação, Satanás fala para ele: tudo eu te darei o mundo inteiro se de joelho me adorares. Jesus não aceitou essa proposta. E Satanás continua oferecendo para muitas pessoas a mesma coisa. Jesus está dizendo: olha, eu sou o caminho, eu sou o único caminho, eu sou o pão da vida. Então sai disso, sabe? Sai desse engodo, sai dessa mentira. Volta para os caminhos do Senhor. Quantos estão enganados? Ele vai dizer assim: vai, Satanás, que está escrito: ao teu Deus adorarás e só a ele servirás. Aleluia. E tendo o mundo, o diabo oferece, mas é uma ilusão. É uma ilusão, é uma mentira. Porque o que ele oferece é caminho de morte. Somente Jesus tem o caminho da vida, amém? Em Lucas capítulo 10, capítulo 19, versículo 10. Porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que havia perdido. Sabe? Ele amou você de todas as formas. Ele amou cada um de nós de uma forma muito especial. Eu quero encerrar lendo um versículo da Bíblia. Eu quero chamar o pessoal da adoração. Porque a palavra diz que ele amou todos aqueles que negaram ele, aqueles que traíram ele, aquele que rejeitou o próprio Jesus. Jesus tinha dado comida para o povo, Jesus tinha curado muita gente, mas na hora do julgamento, chamem Barrabás. O povo não queria saber. O povo queria coisas naturais, não as espirituais. Eu quero deixar aqui uma palavra do Senhor. Eu quero encerrar lendo Apocalipse 21. Deixa eu me encontrar aqui. Apocalipse capítulo 21, de 1 a 5. Apocalipse 21 é uma promessa do Senhor para nós. E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então vi uma voz forte que vinha do trono, dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, e eles serão o seu povo. Oh, aleluia. E Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles.
e Ele enxugará todos os olhos as lágrimas, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já se passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. Então veio um anjo e mostrou o rio de água da vida, brilhante como um cristal. Capítulo 22, versículo 1. Então o anjo me mostrou o rio de água viva, brilhante como um cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Aleluia. Jesus, Ele nos ama. Jesus te chama hoje para entender essa mensagem, para viver a sua vida com Ele. Ele tem uma promessa maravilhosa para você. Feche seus olhos, começa a sentir a presença do Senhor na sua vida. Jesus te amou sim. Jesus te chama para uma mesa nova agora, a mesa da honra. Sabe? Na mesa que Jesus sentou havia um traidor, havia um que tinha negado Ele, havia outro que precisou tocar na ferida dele para entender que Jesus tinha ressuscitado. Jesus diz: olha, eu tenho um lugar para você, não é aqui na terra. Eu não estou falando sobre as coisas naturais, mas sobre as coisas espirituais. Jesus, Ele conhece o seu coração, a sua luta. Ele sabe como é difícil viver neste tempo, porque Ele sabia, Ele nos avisou. Mas Ele diz: filho meu, filha minha, eu seguro sua mão, eu tenho algo especial para você. Eu só peço que você creia em mim e me adore. Creia em mim e me obedeça. É isso que Jesus está dizendo. E por isso nós louvamos ao Senhor por essa promessa. E nós o adoramos. Fique em pé para adorar ao Senhor agora. Vamos ouvir, entendendo essa promessa. Aleluia. Glória a Jesus. Sua ação de ouro e de cristal, ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais, tristeza e dor, nunca mais. Obrigado, Senhor, porque nós temos lugar para voltar. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais, tristeza e dor, nunca mais. Rio
pão do céu todos os dias. Porque Jesus tem uma promessa para você. O lugar que Ele te espera. Não há dor, não há pranto. As coisas velhas já se passaram. Em João capítulo 14, o Senhor diz: não turbe o seu coração. Creia em Deus e creia também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Eu vou para a casa do meu Pai, eu vou preparar um lugar. E quando estiver pronto, eu buscarei você para morar comigo. Oh, Jesus. Esperamos ansiosamente esse dia, Senhor. Esperamos, Senhor, volta logo, Senhor. Queremos conhecer esse rio azul. Queremos conhecer a Nova Jerusalém, Senhor. Oh, Papai. Sabemos que nós somos aqueles dos últimos dias, Senhor. Nos ajuda a permanecer firme na Tua presença. Que os nossos pés não se resvalem, nem para a direita, nem para a esquerda. Mas que nós continuemos, Senhor, olhando para o alvo que é Cristo. Olhando para a cruz. Olhando para o trono branco de Deus. Oh, Jesus. Obrigado pelo Teu sacrifício. Obrigado porque hoje nós comemos do Teu pão. Nós comemos, Senhor, e bebemos do Teu sangue. Porque entendemos, Senhor, as coisas espirituais. Nunca mais, nem dor, nem pranto. Aleluia. Morte, choro, tristeza. Você pode imaginar. Levante as suas mãos para abençoar o irmão que está ao seu lado. E diga que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Levante teu rosto e te dê a paz. A paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o consolo do Espírito Santo esteja sobre você, sobre sua casa, sobre sua família. Vai em paz, tenha uma semana vitoriosa.